Bom dia ou boa tarde a todos que vão me acompanhar nessa aula vídeo da segunda edição do curso de Metodologias Outras, produzido pela Claxo, em torno da perspectiva de sondar epistemologias do Sul. Como eu trabalhei com poemas e literatura oral de povos afrodiaspóricos que vieram para o Brasil, foi através da lógica da oralidade que eu pude captar suas vozes, seus gestos, seus corpos e suas visões cósmicas. Nesse sentido, me chamou a atenção poemas como esse, O Rabicho da Geralda. Rabicho da Geralda é um boi que fugiu da senhora Geralda. O que é interessante é que esse rabicho se apresenta e declama e faz a performance de boi. Esse folheto foi ouvido por José de Alencar em Quixeramobim, na fazenda de seu pai, durante a noite, onde africanos cantavam junto com os vaqueiros. Então nós vamos ver que esse poema trata do boi rabicho, que, como nós vamos ver, foi um boi fujão. Sou o boi liso rabicho, boi de fama conhecido. Minha senhora Geralda já me tinha por perdido. Era minha fama tanta nestes sertões estendida, vaqueiros vinham de longe para me tirarem a vida. Nesse sentido, nós já temos dois personagens agindo nessa cantoria. 11 anos morei eu lá na Serra da Preguiça. Minha senhora Geralda de mim não tinha notícias. Reparem, os africanos foragidos, eles iam para as montanhas, como foi o caso do Quilombo de Palmares, que não foi o único, foram vários. Então, na Serra da Preguiça, ninguém dava notícias porque era um lugar distante do universo dos senhores de engenho. Morava em cima da serra, naqueles altos penhascos. Só davam notícias minhas quando me viam os rastos. Aqui nós temos um dado muito significativo. Povos africanos, não fazendo parte da história oficial, não deixando nenhum registro, eles deixaram rastos. Isso significa para nós, estudiosos, que temos que nos lançar à procura de rastros, vestígios, que nos permitam perceber vozes de grupos dominados, no caso dos escravizados no Brasil. Vamos continuando. Ao cabo de 11 anos, saí na várzea do Cisco. Por minha infelicidade, por um caboclo fui visto. Portanto, 11 anos na Serra do Penhasco. Quando houve uma seca muito grande, ele teve que descer para a várzea do Cisco, e aí ele foi visto por um caboclo. Caboclo, percebam, não é um africano. Caboclo já é a mistura de africano com povos nativos. E o caboclo disse: corra, corra, camarada, pise seguro no chão, que hoje sempre dou fim ao Famanás do sertão. Aqui a gente vê que muito antes do Lampião e da Maria Bonita e de todo o cangaço no Nordeste do Brasil, os africanos foragidos já eram chamados de Famanás do sertão, simplesmente porque defendiam a sua liberdade e as suas culturas. Dizia que para matar-me não precisava de mais, bastava dar-me no rastro de 8 dias atrás. Mais uma vez ele usa a palavra rasto de 8 dias atrás. Portanto, isso nos leva muito toda a perspectiva teológica da história de Walter Benjamin à procura dos rastos daqueles que não deixaram outros sinais a não ser vestígios. Deram-lhe então um guia que bem soubesse do pasto e que também conhecesse, dentre todos, o meu rasto. Aqui uma outra questão significativa, que soubessem do pasto rimando com o rasto. No caso dele, que soubesse do pastoreio, mas ele poderia ter outras profissões, poderia ser ferreiro,
poderia ser carpinteiro, poderia ser soldador. Mas é impressionante isso, os rastros que os africanos deixavam eram pelos ofícios que eles exerciam. Eles eram os únicos trabalhadores no Brasil. E é pelos rastros dos ofícios que podemos alcançá-los. Vamos continuar. 11 dias me caçaram com grande empenho e cuidado. Passados os 11 dias, vimo-nos cara a cara, e bem pertinho me gritou. Agora vem a voz do vaqueiro. Corra, corra, camarada. Pise bem, puxe bem pelas memórias, que não vim da minha terra para vir contar histórias. Aqui nós temos um outro dado que merece que a gente pare por um minuto. Vieram para o Brasil não apenas africanos escravizados para trabalharem na pecuária, no engenho e na produção do açúcar do Nordeste. Vieram também africanos que ficaram como capitão do mato. E vejam o que esse diz, que não vim da minha terra, que é a mesma terra do boi, para vir contar histórias. O que isso significa? Os povos de matrizes orais que vieram para o Brasil contavam as suas histórias. E é por isso que eles rememoravam e tinham na lembrança as suas experiências de África. Eles eram grandes contadores de história, grandes performáticos e que faziam o drama da vida vivida no Brasil. E uma coisa importante, durante a noite. A noite eram as horas da memória. Chega enfim 92, aquela seca comprida. Logo vi que era a causa de eu perder a minha vida. Algo muito interessante. Ele só vai perder a vida por causa de um fenômeno da natureza. Foi um desequilíbrio na natureza, a seca comprida, que fez com que ele descesse a várzea do Cisco e tivesse a perspectiva de perder a sua vida. Portanto, vejam que não é só uma ideia de cosmo articulado. Qualquer desequilíbrio cósmico provoca um desequilíbrio sociocultural. Portanto, eles tinham que pensar no equilíbrio do mundo físico, biológico, aquático e vegetal para terem uma vida mais ou menos regularizada. Aí ele vai contar. Secaram-se os olhos d'água, não tive aonde beber e botei-me a campos grandes, já bem disposto a morrer. Ferido, caí no chão. Saltaram a me pegar, uns nos pés, outros nas mãos, outros para me sangrar. E aqui ele assume a sua condição humana. Lembro a vocês que José de Alencar, além de escrever, anotar os cantos e mandar em cartas, ele também escreveu algo de extraordinária importância. Ele escreveu que o homem era o espectro do próprio boi. Portanto, ele nos deu a perceber que os nossos rapisodos, eles imitavam os animais para terem as forças que os animais têm para enfrentarem a infelicidade e a tragédia da escravização. Assim findou-se esse drama, tudo assim se findará, como este boi nesta terra não houve nem haverá. No imaginário africano, nenhum drama dura a vida inteira. Esse drama da escravidão ia findar, e a história deste boi não ia jamais se findar. Portanto, a noção de formas que tinham para que suas memórias e seus modos de vida fossem lembrados. Nós vamos agora passar para um outro tipo de poesia. Aquela que a gente viu do folheto de cordel é dos povos Bantu, que 70% dos africanos que vieram para o Brasil eram povos bantofones. Esse Oriqui de Xangô, portanto, nós já estamos na religiosidade dos povos Iorubá. Oriqui é uma homenagem feita ao Ori.
Ori é a cabeça da divindade, é onde está toda a força da divindade. E como os povos iorubá têm uma língua tonal, eles não precisam tanto da métrica e da rima como os bantofones para ficarem guardados na lembrança. Eles usam a escrita de uma forma própria e mudam o tom com que fazem o canto. Então vejam esse Oriki de Xangô. Rompe muros, rasga paredes, crava pedras de raio. Vejam a ideia de romper o que é perdido, rasgar as paredes. Crava pedras de raio porque Xangô é a divindade do raio e do trovão. E ele deixa no chão pedaços de pedra que os raios cortaram. Mas o que nos interessa é agora. Abalador, abalador, raio com raio. Abalador ao som do tambor. Sem o som de um instrumento musical, eles não poderiam ter um movimento corporal para expressar o rompe-muros, o rasga-paredes e o abalador ao som do tambor. Portanto, mais uma vez, a ideia da letra, da voz, do corpo e do som. Agora, nós vamos passar não mais para o texto, mas para uma imagem. Essa é a imagem de Lucas de Feira. Só para vocês se situarem. Lucas de Feira era um africano que em 1824 ele fugiu da fazenda Saco de Limão, perto da região de Feira de Santana, na Bahia. Ele fugiu e morou 24 anos no sertão, vejam a ideia do Famanás do sertão, onde ele roubava galinhas, porcos, cabras, pequenos animais, matava os senhores para roubar e distribuir entre outros fugitivos na região. Portanto, mais uma vez, nós estamos diante de uma presença de africanos foragidos e que ainda se preocupam em manter outros fora do cativeiro. Ele acabou sendo preso 24 anos depois, em 1848, delataram o lugar do esconderijo, ele foi preso, julgado, foi um julgamento muito forte e condenado à morte. Ele foi enforcado, seu corpo foi esquartejado. E algum tempo depois surge o ABC de Lucas de Feira, que é um cordel. Mas o que nos interessa agora é a xilogravura que vem no cordel. Cada cordel estampa na página de rosto uma imagem que conta uma história, assim como o que está escrito. E vejam o que ele vai nos contar. O corpo do Lucas de Feira foi esculpido na madeira, mostrando um corpo articulado a uma unidade cósmica. E aí vamos caminhar para vocês entenderem. Ele foi esculpido como uma cobra. Importante, uma cobra em pé. E vejam o que ele tem nas mãos: um martelo e um ferro. Ele era, portanto, um ferreiro. Em pé, com os seus instrumentos de trabalho na mão, porque exatamente a dimensão da humanidade vem quando a mão movimenta todos os dedos. E o que é significativo, ele não foi esculpido no corpo só de um animal. Vejam, o rabo é um rabo de escorpião. Escorpião é um bicho da terra, que ataca de guerrilha. Então, o rabo da terra, o corpo de uma serpente. Qual o valor da serpente? A serpente serpenteia a terra e a água, portanto, o escorpião na terra, a serpente na água. E a cabeça de um animal do ar, marara, um papagaio. O que para nós é importante? Essa arara, quando assume a voz
e fala, ela solta bolas de fogo. E o que vai acontecer? Nós temos então a terra, a água, o ar e o fogo. Os 4 elementos básicos das culturas humanas. Portanto, eles fazem o corpo de Lucas com animais dos 4 elementos da natureza. E o que é fundamental, quando ele fala para dizer da sua autonomia, do seu modo de ser, da sua liberdade, ele ganha transparentes asas de liberdade. Então, como é que ficou a xilogravura? As asas transparentes e as bolas de fogo transparentes. Portanto, ele ressurge, ele faz uma metamorfose, ele se transforma num dragão, dragão da maldade. Ficou marcante essa imagem porque um século depois, em 1967, um artista baiano, Lênio Braga, fez na rodoviária de Feira de Santana um mural aos grupos populares e colocou essa imagem do Lucas de Feira, que foi onde eu tive contato com ele. O que é incrível, até então isso não era quase que divulgado, era algo conhecido no Nordeste. 2 anos depois, em 1969, um outro baiano, Glauber Rocha, grava o seu filme épico, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele pega o dragão da maldade na chave de Exu, dragão da maldade para uns, santo guerreiro para outros. E Glauber Rocha, em plena vigência dos anos de chumbo da ditadura militar e do forte racismo que mais uma vez vinha à tona, ele joga na tela a imagem de Lucas de Feira. Portanto, o cordel, que antes estava no papel como letra, corpo, imagem, ele passa às câmaras. Vou voltar porque esqueci de dizer uma outra coisa importante em relação ao Rabicho da Geralda. Ali ele diz, chega enfim, 92, uma seca comprida, logo vi que era hora de perder a minha vida. Eles estavam colocando que era o ano de 1792. O que é curioso é que o cordel não tem data, mas tem autor. O cordel do Rabicho foi ao contrário. Ele não tem autor, mas tem uma data. E durante muito tempo eu me perguntei por que 1792. Até que depois, lendo sobre a ideia de rede de comunicações entre africanos escravizados em todas as Américas, é que eu percebi que 1792 foi o ano em que os escravizados do Nordeste do Brasil souberam da rebelião dos escravos no Haiti. Portanto, em homenagem àquela rebelião, eles gravaram de uma forma marcante o Rabicho da Geralda. Então, o que aqui é muito forte para nós? Os rastros, eles não ficam parados no mesmo lugar. Esses rastros passam por diferentes mídias. Portanto, eles são não só intertextuais, letra, voz, corpo, imagem, como eles também são interculturais. E eles passam intermídias. Portanto, se a voz ficou difícil de ser mantida, o que acontece é que eles vão além do seu espaço de vida. E essa que é a questão para nós de fundamental importância. Para a gente poder entender mais a fundo o sentido desse universo, eu vou trazer pequenas palavras de um filósofo português chamado José Gil. Ele escreveu um livro chamado Metamorfoses do Corpo. E ele vai dizer o quê? Ele traz reflexões dizendo que, na ausência de linguagem articulada, o médium utilizado é o corpo, que atua como transdutor
de códigos. O corpo permitia uma coesão social fundada em comunicação comunitária, traduzindo em infralíngua no caso são gestualidades e performances, traduzindo em infralíngua o que permanece inverbalizado, se não inverbalizável. E o que ele ainda traz com essa ideia? A incorporação da linguagem verbal no corpo e nos órgãos. O corpo transforma-se, adquire uma inteligência, quer dizer, uma plasticidade do seu próprio espírito, o espírito do corpo. Esta inteligência, no mundo específico do corpo, vai induzir movimentos sutis, associações, impregnações, contaminações semânticas imperceptíveis, mas decisivas, que testemunham a transformação do espírito numa espécie de grande corpo felino, capaz de intuições, pressentimentos, fulgurações, sextos sentidos, que só o pensamento por imagens pode fornecer, através de um pensamento simbólico. Então vejam, tanto a simbologia do Rabicho da Geralda, como toda a simbologia imagética de Lucas de Feira, nos mostram como que entre os povos africanos que para cá vieram e provavelmente ainda aqui deixaram suas tradições, ou provavelmente também se comunicaram com outros africanos que lá ficaram, eles tinham no corpo um potencial muito forte. Não ao acaso, vários estudiosos, desde o historiador francês Georges Vigarel, até o filósofo senegalês Mamoussy Diagne, coloca essa questão fundamental. O africano tem um arquivo vivo. Portanto, na lógica da oralidade, o arquivo é vivo, porque é a performance. O próprio corpo. E é através do corpo e na dramatização que eles produzem a transmissão de seus valores, de seus ideários, de suas lutas, de suas possibilidades de organização e de preservação num mundo onde a letra não era disponibilizada aos povos escravizados no Brasil, como ainda hoje continuam sendo indisponíveis. O Brasil não é um país de analfabetos, é um país onde mais de 40% da população vive dentro de tradições orais. Obrigado a vocês.